Então, galera, a gente vai usar essa planilha novamente, realizada em trabalhos passados, para auxiliar os cálculos desse trabalho também. E o nosso grupo ficou com o concreto sem aditivo, que tem um FCK no valor de 25 MPa. Daí a gente utilizou o desvio padrão de 5,5, que é a condição B, que era a que mais se encaixava, e encontramos um FCD no valor de 34,075, classificando o concreto do tipo armado, que vai ser confirmado mais na frente, e a classe de agressividade 1, que é uma agressividade fraca. A relação ao aguacimento utilizado foi de 0,475 e a gente encontrou com essa tabela, utilizando o FCD no valor de 34,075 e a resistência normal do cimento aos 28 dias como 32 MPa. Utilizando o ensaio de granulometria dos agregados graúdo e miúdo, a gente montou essa tabela e onde fosse imediatamente na porcentagem retida acumulada menor que 5% e a posterior maior que 5%, seria o diâmetro máximo do agregado graúdo. No caso, foi 0,20%, que é a peneira 19 milímetros. Então, fica sendo o diâmetro máximo 19 milímetros. Aí, voltando aqui para a nossa planilha, para achar o consumo de água, o abatimento encontrado foi de 80 a 100 e o diâmetro máximo, no caso, 19, a gente encontrou um consumo de água de 205 litros por metro cúbico. O consumo de cimento encontrado foi 431,57 kg por metro cúbico, utilizando a fórmula consumo de água dividido por relação ao água-cimento. E aqui confirmando os dados do começo, que é um concreto armado, baseado nessa tabela. Os próximos passos, a gente pegou o ensaio da massa específica real dos agregados, com o frasco de Chapman, com as leituras do frasco de Chapman, e encontramos a massa específica da areia e da brita. E, utilizando o ensaio de massa específica real do cimento com o frasco de Le Chatelier, a gente encontrou a massa específica do cimento. Utilizando o ensaio de massa unitária dos agregados, a gente conseguiu a massa unitária da brita e da areia também. Aí, no caso aqui, a da brita ficou 1.599,8 kg por metro cúbico. Daí, utilizando essa tabela, a gente consegue o volume de brita, que é o módulo de finura, que é 2,6, e a dimensão máxima, que foi 19, aí a gente encontra 0,69. E com o valor do volume da brita e da massa unitária da brita, a gente consegue o consumo da brita, que foi 1.103,862 kg por metro cúbico. Utilizando a seguinte fórmula, a gente consegue encontrar o volume da areia, que automaticamente foi gerado na planilha 0,27 metros cúbicos por metro cúbico, e multiplicando o volume da areia por a sua massa específica, encontrada lá nos ensaios, a gente encontrou um consumo de areia no valor de 739,57 kg por metro cúbico. Com o ensaio de umidade do agregado miúdo, a gente encontrou uma umidade de 1,3%, dividindo o consumo de cimento pelo consumo de cimento, o consumo de areia pelo consumo de cimento, o consumo de brita pelo consumo de cimento e o consumo de água pelo consumo de cimento, a gente consegue o traço unitário seco, aplicando os níveis de umidade, que é 1,3%, com a seguinte fórmula. A gente encontra o traço corrigido unitário, que tem uma leve diferença. Daí, multiplicando por saco de cimento, a gente tem esses traços. Esse é o seco e esse é o corrigido com a umidade. A gente também tem nessa planilha por volume de concreto, né? A gente pode mudar por metro cúbico.
e dimensionando as padiolas. Essa planilha feita no Excel ajudou bastante na resolução dos cálculos. E este é o traço final do nosso concreto sem aditivo.